Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula de administração pública com o seu professor Luiz Antônio de Carvalho, né? Tenho orgulho de dizer que a primeira disciplina que eu ministrei na minha vida foi a administração pública, então sempre guardo ela aqui, sempre no lado esquerdo do peito, né? E agora a gente quer falar para você aqui do assunto chamado insulamento burocrático de Juscelino Kubitschek, né? Essa aqui é um dos assuntos, é uma das aulas que eu mais gosto de dar, de ministrar para o pessoal, né? Porque prova, né? Prova que quando, tá, alguém tem vontade política realmente de fazer as coisas, ele consegue. Ele consegue. Tá aí, Juscelino Kubitschek, né? Vamos fazer uma ajuda à memória para vocês, eu vou tentar contar uma historinha e depois a gente fala os detalhes de como é que esse assunto é explorado pelas bancas de concurso, né? Então, Juscelino Kubitschek, né, foi candidato à presidência da República em 1955, né? 1955, e ele começou a percorrer o Brasil. E qual que era o apelo dele? Qual que era a proposta dele? O plano de metas. Então ele tinha 20 metas estratégicas no Brasil. Energia elétrica, estradas, automóveis, 20 metas estratégicas. Bacana, né? E aí Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, na sua campanha lá no sertão de Goiás, em cima de uma boleia de um caminhão, ele iniciava seu discurso da seguinte forma: ele pegava a Constituição, vou pegar aqui meu livrinho de Portugal, né? Meu livrinho de cabeceira aqui, né? Aqui de Portugal. Então ele pega Constituição, mão direita, né? Mão direita na Constituição, né? E jurava cumprir a Constituição, né? Naquela época o pessoal não respeitava muito o livrinho, né? Então ele falava: eu juro, né? Eu juro, né, cumprir a Constituição. Bacana, tranquilo, né, fazendo a campanha. Aí um cara lá, né, levanta um braço assim: doutor, você vai cumprir a Constituição? Sim, eu vou cumprir a Constituição. Então você vai fazer cumprir o artigo tal do ato das disposições constitucionais transitórias, que é a transferência do Distrito Federal, que estava lá no Rio de Janeiro, né, para a região centro-oeste, né, a região central do Brasil. Ele parou na hora e ele fez o seguinte, né? Ele parou na hora, ele chamou a assessoria, e aí, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, eu vou cumprir isso aí. Naquele exato momento, tá, ele inclui a sua 21ª meta do seu plano de metas, que dessa última meta foi a meta mais difícil para ele. Essa 21ª ela foi maior do que todas as outras metas e foi a meta que o projetou como um dos maiores estadistas do Brasil. Então tá aí, então ele tinha esse plano de meta. Aí ele assumiu o governo, né, lá no Rio de Janeiro. O que acontecia? Ele queria fazer, mas o negócio não saía. O Congresso não aprovava, a administração: não, doutor, eu não posso, professor. Doutor, senhor presidente, está faltando a assinatura do Ministério do Planejamento, está faltando aqui o decreto, não tem orçamento, não tem dinheiro, não tem quem faça o projeto, não sei o quê. Travou o homem, cara, travou o homem. E ele ficou ali desesperado porque ele queria fazer, e não conseguia fazer. Ele tinha que dar uma de mineiro, ele tinha que resolver. Ele falou: vocês estão pensando que vocês vão conseguir me vencer? Não vai não, não quer? Para aí, né? Já que eu não consigo aí eliminar a burocracia, aí, salvo engano, você já lembra do DASP, da administração burocrática, né? Já era um monstro a burocracia brasileira, né? E aí? Aí ele falou: vem cá. Você que é bom, foi lá no Ministério de Administração, lá no DASP mesmo, você é bom, né? Então vem cá. Foi lá na saúde, você é bom, engenharia, tal, né? Oscar Niemeyer, é bom, vem cá, né? Lúcio Costa, é bom, opa, espetacular. Trouxe também gente de fora, gente que tinha trabalhado no BIRD, no FMI, com experiência internacional para captar recursos. Pegou todo esse povo, tá? Retirou dos seus lugares, tá? Fez um isolamento, isolou esse povo de tudo,
deu assessoramento direto do presidente da República e falou o seguinte, né? Inclusive, falou o seguinte daí, né? Falou o seguinte pro cara, pessoal, ó, vocês que vão fazer, tá aí. Então o pessoal pegou o plano de metas, começou a detalhar o plano de metas, fazia projeto, não sei o que, fazia orçamento. Ele criou uma administração paralela, o cara lá fazia o projeto básico, ia lá, licitava, pegando a assinatura de um cara aqui, outro aqui, não sei o que, e começou a fazer acontecer. Então ele criou uma administração paralela, tá, dentro da administração para fazer acontecer. É claro que o grupo das pessoas que trabalhavam ali eram grupos notáveis de pessoas, né? Notáveis de pessoas. Então ele conseguiu. Então esse aí é um aprendizado, cara. Quando quer faz, dá um jeito, tá aí, deu certo, conseguiu. Foi o único presidente até o presente momento que conseguiu cumprir todas as suas metas prometidas, né? E ele conseguiu, com todas as dificuldades. Eu fico pensando, em 1956, cara, quando ele assumiu, né? Quando ele assumiu o poder, cara. Cara, hoje em dia o povo não consegue fazer um viaduto, é só problema para conseguir o viaduto. O cara conseguiu fazer tudo. Tá? Conseguiu cumprir a sua meta de governo. Tudo bem, gente? Então isso que a gente vai estar estudando. Aí eu vou fazer uma crítica aí à TV Globo aí, com todo o respeito que eu tenho a essa emissora. Eu assisti todos os capítulos, tá? Todos os capítulos que teve na Globo da minissérie que retratou a vida de Juscelino Kubitschek. E em nenhum momento eu vi uma passagem dessa. Tá? Falou que ele era bom de valsa, não sei o quê, mineiro, tal, né? Mas eu fiquei meio assim, cara. Mas tudo bem, faz parte, né? Então vem comigo. Agora eu quero explicar para vocês aqui o insulamento burocrático. Já expliquei para vocês, né? Eu já expliquei, então vamos explicar. Pronto. Insulamento significa o quê? Ilha. Então, insulamento burocrático. E pegou um grupo de notáveis, né, de pessoas, isolou esse cara do restante da burocracia para não contaminar. Professor, é considerado uma reforma administrativa? Claro que não, ele montou uma estrutura paralela, né? Aí vem a principal crítica, né? Não é uma reforma administrativa, mas ele tinha o objetivo de fazer acontecer. É claro que depois do término do mandato dele, essa estrutura acabou, né? Essa estrutura acabou, não aconteceu, não deu continuidade, né? Então bacana, vem comigo aqui, rapidão, né? Então, Juscelino Kubitschek e a administração para o desenvolvimento. Juscelino tomou posse em 1956 e tentou implantar no Brasil a administração para o desenvolvimento. Ou seja, né, aqui estava o quê? No auge do Estado desenvolvimentista, né? Tinha passado ele assumiu aí, né, claro, né, que assumiu aqui o Café Filho, né, porque o presidente da República, Getúlio Vargas, se suicidou em 55, se não me engano foi em 55, né? Aí ele assumiu o governo em 56, né? E Getúlio Vargas começou o Estado desenvolvimentista, né? Claro, com base no quê? No seu plano de metas, que era a sua proposta de governo, e ele levava a sério isso, né? A administração para o desenvolvimento foi um conjunto de ideias que surgiu a partir da década de 50, que buscava discutir os meios administrativos necessários para alcançar as metas do desenvolvimento político, econômico e social. Bacana, né? Juscelino Kubitschek tomou posse em 56. Opa, eu já falei isso aqui, né? Ok, né? Vem comigo aqui. Atraiu para o país grandes empresas como montadoras de automóveis, Ford, Volkswagen, Williams, né? Williams, que não existe mais, Willis, né? E General Motors, né? Como é que ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu fazer isso através do insulamento burocrático, né? Ali tinha pessoas ali com experiência internacional, né? Bacana, vem cá, né? Aí o que ele fez, né? Então o que ele começou a fazer? Agora que a gente começa a falar das estruturas paralelas, né? A coordenação política das ações se fazia através de grupos executivos, nomeados diretamente pelo presidente da República. Então ele começou a fazer o quê? Grupos executivos. Então tinha lá um grupo executivo responsável para atrair essas grandes montadoras, por exemplo, que deu certo, grupos executivos lá focados para a construção de Brasília e em cada plano de meta. Então tinha diversos grupos executivos, né? E o grupo executivo era o que? Era a materialização da administração, o quê?
da estrutura paralela que ele teve. Por que ele criou isso? Para burlar a burocracia, né? Funcionavam como braços do Conselho de Desenvolvimento e formulavam as políticas públicas para determinados setores da economia. Empregava-se nessas estruturas paralelas uma burocracia pública não estatutária, Lúcio Costa, né, por exemplo, aqui Oscar Niemeyer, né, mas competente. Isso que eu tenho que dizer para vocês. Essa estrutura deu certo porque era estritamente competente, recrutada segundo critérios de mérito. De mérito. Então ali tinha a nata da sociedade brasileira e, claro, brasileiros com experiências no exterior, inclusive. Por isso que conseguiu fazer acontecer, né? Luiz Carlos Bresser Pereira, sempre ele, eu tenho que fazer sempre essa ajuda à memória em relação ao nosso grande mestre, falou o seguinte: olha só, os auxiliares diretos de Kubitschek para a implementação do programa do plano de metas eram todos técnicos de alto nível, experimentados não apenas nas tentativas anteriores de planejamento, como também em cargos políticos relevantes, né? Ou seja, era realmente uma tropa de elite e conseguiu fazer, né? Aí eu tenho que falar para vocês um pouco, né? Como é que era a dinâmica sobre isso, né? Então, Juscelino Kubitschek, o pessoal ficava perto do palácio, né? Era próximo ao gabinete do Juscelino Kubitschek, né? E aí o cara fazia o seguinte, né? Ele tinha lá ele fazia o seguinte: o que acontece, né? Ele chegava, todos os dias, ele chegava e passava lá, lá no isolamento burocrático, nos seus grupos executivos. Então, estava o pessoal trabalhando, aí tinha as metas pregadas na parede, é sério, né? Aí ele falou: opa, por que essa meta aqui não está andando, né? Ah, doutor, porque, excelência, está faltando a assinatura do decreto, não sei o quê. Ele pegava o telefone, tocava lá, fazia o processo andar. Então, ele monitorava todos os dias também a ação disso, pegava avião, ia para Brasília e assim conseguiu realizar todas as suas metas de governo de forma extraordinária, né? Assim que funcionava, né? Na época de Juscelino Kubitschek também, tá? Você tem que entender o seguinte, que existiu a CEPA, né? Que é a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos. Isso aqui foi uma tentativa de contribuição para a administração pública, onde essa CEPA, né, do relatório final dessa comissão consta o seguinte, né? A necessidade da descentralização da execução, centralização no controle, treinamento de funcionários, expansão do sistema de mérito, profissionalização do serviço público e a desburocratização. Olha aqui, o Brasil já passava os efeitos aqui, já tinha necessidade da desburocratização do DASP, né? Olha como o DASP aí, ele realmente fez o seu papel, que era burocratizar. Só que com a burocracia, nós sabemos que uma das disfunções da burocracia é crescer além do necessário. Bacana? Então tá aí para vocês, assunto curto, vamos fazer alguns exercícios. Vem comigo aqui. TRE Mato Grosso do Sul, CESP 2017, né? A busca do estabelecimento de estruturas paralelas. Putz. Aí a dica, né? Estruturas paralelas. Opa, já liguei o meu alarme, né? Meu radar. Como comissões de estudos e grupos executivos, ó. Comissões de estudos, né? Olha aí, ó. Juscelino Kubitschek, né? Grupos de estudos, ó, grupos executivos. Cada área era um grupo executivo, tinha um cara responsável por coordenar esse grupo, né? De trabalho, né? Com a participação de membros da indústria nacional, bem como a criação da Comissão Simplificada da Burocracia, objetivando, outra palavra que vincula aqui Juscelino Kubitschek, ó, Comissão Simplificada da Burocracia, ó, tá? Bem como a criação da comissão, tá, né? Objetivando reformas globais, meios para a descentralização dos serviços, fixação de responsabilidades e prestação de contas à autoridade. Ocorreu no governo Juscelino Kubitschek, né? Ficou fácil essa palavra, essa questão aqui, né? Muito fácil, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês, né? Que, por exemplo, no recrutamento dos grupos executivos, no isolamento burocrático, né? O Juscelino Kubitschek não recrutou somente
bons técnicos da administração pública, mas também no setor privado também. Não interessava a cor da bandeira que o cara carregava. Se o cara fosse bom e o cara fosse competente, ele iria ser convidado a compor esse grupo para fazer acontecer, né? Isso é de forma extraordinária, né? Então vem comigo, gabarito, letra C de bola, né? Agora, outro exercício, né? TCE, CESP 2017, cargo de analista. Uma das iniciativas do governo Juscelino Kubitschek foi a criação do DASP. Tá errado, né? Criação do DASP foi Getúlio Vargas, né? Juscelino fez o quê? A Administração para o Desenvolvimento, o Insulamento Burocrático, né? Que visava criar condições para aperfeiçoar a máquina pública e fomentar o desenvolvimento da economia. Está errado, né? Não foi o Juscelino que criou o DASP, mas sim Getúlio Vargas, o DASP aqui. Juscelino foi a administração aí paralela, um grande feito dele. Então, gabarito errado. Concurso de Prefeitura, FCC 2018, cargo de analista. Ao processo de proteção do núcleo técnico do Estado contra interferências oriundas do público ou de outras organizações intermediárias, corresponde ao conceito de um padrão institucionalizado de estrutura as relações entre a sociedade e o Estado, define-se como denominado o quê? Então vamos lá, gente, ó. Núcleo técnico do Estado contra interferências, né? Gente, o que aconteceu, né? Olha só, isso aqui, claro, ele queria o quê? Ele queria proteger. Isso aqui é o quê? Insulamento burocrático, né? Que o Juscelino Kubitschek fez para fazer acontecer o seu plano de metas. Então ele recrutou, né, os melhores técnicos existentes, isolou esses caras, deu autonomia e condições de trabalho. Por que isolou esses caras? Primeiro, para não ser contaminado com a atual máquina, com a cultura perversa do excesso da burocracia existente na máquina pública, né? Olha como a teoria, o exercício também vem complementar a teoria. Nós estamos falando aqui de insulamento burocrático, administração paralela de Juscelino Kubitschek, né? Bacana, 10, né? Gabarito, letra D de dado. Pronto, finalizamos essa aula, sempre uma aula curta, né? E falando aí de negócios, quero trazer aqui, né, Alexandre Dumas, né? Nos negócios não existem amigos, apenas clientes, né? Putz, esse cara falou tudo, né? Esse cara deve ter levado muito calote de amigo, né? Isso aqui é verdade, né? Nos negócios não existem amigos, apenas clientes, né? Então preste atenção, se você vai vender alguma coisa para alguém, né, e esse alguém é um amigo, não tem problema, mas você tem que tratar ele, ó, como cliente, não como amigo, senão se você não tiver essa racionalidade, você pode ter um prejuzinho aí, e claro que isso acontece, eu mesmo já tive vários em relação a isso. Bacana, meus amigos, ó, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para vocês fazerem a isolada do professor Luiz Antônio de administração pública, né? Então nós temos aí uma isolada de administração pública, as aulas disponíveis nessa isolada estão aqui embaixo, só você dar uma olhada aí na descrição, você vai verificar o que tem, quais as aulas que compõem essa isolada. Prazo de acesso 30 dias, investimento aí R$60, né? Essa isolada aqui, inclusive, a administração pública aí foi a minha primeira disciplina que eu tive a oportunidade aí de me aperfeiçoar, de estudar, de me especializar. Então é um curso muito competitivo que vai te dar uma visão muito interessante sobre a administração pública e, claro, para o seu foco em concurso. Bacana? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau.